tarde a todos e todas, né? É uma satisfação estar aqui nesse evento. Cumprimento nesse momento os painelistas, as pessoas que estão aqui conosco contribuindo, todos que nos assistem nesse brilhante evento, né, do RN Cidades. E para iniciar essa nossa discussão, né, sobre segurança alimentar e nutricional, essa perspectiva de enfrentamento à fome, né, que nos move a estar aqui presente nesse momento, especialmente dialogando com um ente super importante, que é o ente municipal, né? A gente precisa dialogar e pensar como que os municípios eles se veem nesse processo de sistema de segurança alimentar e nutricional. Então, nesse momento, né, a gente vai começar essa apresentação. Pode passar? É aqui? Muito bem. Então, assim, para iniciar, né, a gente pensar no processo de segurança alimentar e nutricional, a gente precisa pensar de uma forma sistêmica, né? As políticas públicas, elas se estruturam, chegam na ponta, se articulam através de sistemas públicos, onde cada ente, né, do sistema federado tem um papel, tem uma competência e tem um processo, né? Na área da segurança alimentar e nutricional, o sistema, né, o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAN. Esse sistema, né, ele tem uma trajetória voltada para a questão da segurança alimentar e nutricional, com a ampla participação da sociedade civil nesse seu processo de construção. Há uma construção social, né, da soberania e da segurança alimentar e nutricional estruturada no Brasil, especialmente a partir da incidência e da articulação dos movimentos sociais que fizeram incidência para a construção de uma agenda de segurança alimentar e nutricional no país, né? Esse processo se dá, essa fortaleza se dá especialmente, né, no processo de reconstrução da democracia nesse país, né, e da retomada do processo onde a gente consegue estruturar os sistemas de direitos e políticas públicas, né. A partir disso é construída uma série de referências e a gente vai ampliar esses conhecimentos, essas perspectivas no sentido de entender quais são as perspectivas, né, da construção social da segurança alimentar e nutricional, o processo de entender o que é segurança alimentar e nutricional, direito humano à alimentação adequada e saudável, né? Soberania e segurança alimentar, e o que é que isso implica na construção do sistema. Eu acho que foi melhor ficar daquele lado, né, do painel. Então, assim, olhando para cá, né, para esse painel, a gente vai perceber o quanto que esse processo ele é importante, né? Então, a gente compreender o que é segurança alimentar e nutricional é a gente entender que a gente precisa ter o alimento, né, o acesso ao alimento, mas também ter disponibilidade, ter qualidade, né, e ter uma série de etapas que passam por esse processo, né? Produção, abastecimento, processamento, consumo e descarte dessa alimentação. Para cada conjunto desse processo da etapa da segurança alimentar e nutricional, a gente tem uma série de processos, uma série de políticas e uma série de conexões necessárias para a estruturação desse sistema. Então, esse sistema de segurança alimentar e nutricional, o SISAN, né, ele tem uma rede de democratização, né, de enfrentamento à fome, de mobilização social, pautado por uma perspectiva de se constrói na ponta, se amplia esse debate, tem uma incidência nacional e internacional sobre a segurança alimentar e nutricional, né? Há uma construção dessas referências, desses conceitos, dessas perspectivas que fortalecem a atuação, né, da ação das pessoas, dos conselhos, das políticas públicas, dos gestores públicos com relação à segurança alimentar e nutricional. Isso parte para a gente de um processo importante para a gente entender que para ter segurança alimentar e nutricional eu preciso ter acesso ao direito. Eu preciso ter direito. Isso está garantido na Constituição Federal, e sobretudo a partir de 2010, quando o Brasil incorpora na legislação, no caput, né, do artigo 6º da Constituição, o direito humano à alimentação adequada e saudável. Isso implica dizer que estados, municípios e União têm um papel importante e podem ser acionados caso não cumpra, né? Então, pressupõe também uma ampla participação social na formulação de políticas públicas, na estruturação de processos, de monitoramentos, né, e com ampla participação social. Então, o SISAN, né, ele é esse sistema de gestão integrado de políticas públicas, né, de implementação dessas políticas públicas, né, que pressupõe todo um processo de governança, que é onde a gente tem um Conselho de Segurança Alimentar,
uma Câmara de Segurança Alimentar e Nutricional, um plano para monitorar essas ações e uma série de interconexões voltadas, sobretudo, para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Então, o objetivo do CISAM é a formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, né, e estimular a integração de esforços entre governo e sociedade civil, na integração e na promoção do direito humano à alimentação e promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional em um processo amplo de gestão desse processo. Aqui a gente tem um desenho, né, de como é que graficamente esse desenho do sistema ele interage. Ele é um sistema que tem uma conexão fluida com cada ente, né? Então a gente tem o CONSEA, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Aí o Conselho existe hoje o Conselho Nacional, os Conselhos estaduais e os Conselhos municipais, né? Aqui no Rio Grande do Norte nós precisamos inclusive ampliar esse número de Conselhos municipais, porque hoje é uma exigência desse processo da criação dos Conselhos, né? A conferência, onde a gente tem as diretrizes, as grandes propostas, né, elencadas, né, para a segurança alimentar e nutricional. Aqui no Rio Grande do Norte nós conseguimos realizar o ano passado a 6ª conferência, que aponta para a gente desafios, propostas, conexões, que formularão o Plano Estadual de Segurança Alimentar no Estado, né? A CAISAN, que é essa Câmara Intersetorial, né, que a gente vai ver daqui a pouco como é que ela tem funcionado, como é que ela está estruturada e de que respostas essa Câmara dá para a coordenação das políticas de segurança alimentar no Estado, né? E o plano, que é o instrumento de gestão, né? É lá onde a gente coloca as metas, as ações, os orçamentos, os desafios para a formulação da política, né? Então a gente tem todo esse conjunto de iniciativas, aí elencadas também os órgãos e entidades da sociedade civil, né, que compõem todo esse processo aí da estruturação do sistema, né? Então o sistema, qual é o objetivo do sistema de segurança alimentar e nutricional? É garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável para a população, todos os dias, de forma contínua, com qualidade, com regularidade, o direito humano. Para quem é esse direito humano? São para os portadores de responsabilidades, né, dentro dessa perspectiva. Toda a população brasileira, mas com ênfase, sobretudo, na população mais vulnerável, né? Quem tem competência nesse sistema são os órgãos, a CAISAN, o CONSEA e a conferência, né, de indicar. E qual é o instrumento de gestão que funciona ou faz funcionar esse sistema? É o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, para que a gente consiga estruturar esse sistema, a gente precisa respeitar esses princípios. O princípio da participação social, e aí estimulando a conferência, estimulando a criação dos Conselhos Municipais de Segurança Alimentar e Nutricional, criando o processo de intersetorialidades, onde a gente consiga visualizar como que as políticas funcionam, e a gente pode pensar assim na prática, como é que funciona, por exemplo, a compra da agricultura familiar, né? A gente vai lá e compra para alimentação escolar. Mas a gente tem um papel lá no município que é da alimentação escolar, a gente precisa escutar os agricultores, a gente precisa criar processos para pensar a compra, para onde vai, de que forma é estruturado o cardápio. E isso vale para os outros programas, programa do leite, né, para os outros programas que tratam da segurança alimentar e nutricional. É pensar isso sair um pouco da caixinha e a gente pensar as interconexões que tem esse sistema, né? E a pactuação federativa. O Estado do Rio Grande do Norte ele fez a adesão ao sistema de segurança alimentar e agora a gente está na fase que os municípios precisam fazer a adesão ao sistema de segurança alimentar e nutricional do Estado. Então, os municípios precisam fazer isso por quê? Se os municípios não fazem isso, vão ter dificuldades com relação agora ao PA. Então, os municípios que não conseguem fazer a adesão, não conseguem criar o CONSEA, não conseguem criar a CAISAN, vão ficar com dificuldades de fazer a sua permanência no programa de aquisição de alimentos. Nas cozinhas comunitárias e em outros programas que estão chegando, programas de segurança alimentar nas cidades. Então, todo o conjunto de políticas públicas que está vindo do governo federal exige que os municípios se adequem a essa realidade. Esse aqui é um mapa, né, onde a gente colocou na Conferência de Segurança Alimentar com relação ao tipo das propostas que apareciam na conferência. Então, quanto maior é o nome, né, maior foi a incidência das pessoas com relação a essa proposta. Então, a gente vai observar que tem muito o controle social, a participação, que isso exige da gente um compromisso, né, porque a conferência é essa escuta da sociedade,
para a estruturação do CISAM, né? Quando a gente olha para as propostas, né, dos desafios para a segurança alimentar institucional, de acordo com a conferência, um dos que mais apontam é o CISAM, a estruturação do CISAM. Então, a gente tem aí um papel importante na construção desse processo. Então, por que criar sistemas municipais de segurança alimentar institucional? Porque, a partir desse sistema, a gente cria um conjunto de possibilidades, um conjunto de oportunidades, né, para organizar a participação social, para organizar as políticas públicas, reorganizar os orçamentos e pensar num processo contínuo de fortalecimento para a garantia do direito humano à alimentação saudável dentro da população de forma descentralizada e organizada. Então, como devem ser essas prioridades, né, dentro do sistema, né? Garantir a participação social, garantir a equidade, então a gente garantir que aqueles que estão no sistema, escutar os povos e comunidades tradicionais, as mulheres, as juventudes, né? A gente pensar como incluir mais, né? O princípio da universalidade, da ampliação dessas políticas, né, para todas as pessoas, né? O princípio da descentralização, onde a gente consegue ampliar mais esses processos, né? Da sustentabilidade e da intersetorialidade das políticas públicas. A gente precisa conversar. A gente sabe que nos municípios o desafio é gigante, né? De orçamento, de tudo. Então, quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente articula, mais a gente cria oportunidades, né? Então, o sistema no município, o que é que tem nesse sistema no município? Tem a conferência municipal, esse grande espaço, muitos municípios realizaram ano passado conferência, o Conselho Municipal de Segurança Alimentar Institucional, a CAISAM municipal, os órgãos governamentais e organizações de sociedade civil. Esse é o sistema no município. E aí o que é esse sistema no município, né? É um processo amplo de participação social e de governo num esforço conjunto para a estruturação dos desafios de enfrentamento à fome e às desigualdades, né? Essa aqui é uma sugestão do Conceia, né? Como criar o Conceia, né? Então a gente coloca aqui uma possibilidade, no mínimo, dos conselheiros, né? Lembrando que aqui tem um princípio de participação, que é 1/3 governamental, 2/3 sociedade civil. Então, para cada um ente governamental, 2 da sociedade civil. Geralmente, nos municípios, tem se articulado a Secretaria de Assistência, de Educação, de Saúde e Agricultura, como as prioritárias nesse processo, mas cada município tem a liberdade de escolher a sua representação, sendo que nesse sistema, de acordo com a Lei Orgânica de Segurança Alimentar, o presidente é da sociedade civil para ampliar justamente essa questão da equidade, né? Então, aí uma coisa que a gente tem que lembrar, se no seu município tem povos e comunidades tradicionais, e aqui a gente está usando a perspectiva do decreto 6040, né, que tipifica quais são esses organismos, quais são esses segmentos da sociedade civil que compõem os povos e comunidades tradicionais, a gente aqui vai lembrar da importância deles nesse sistema, dos quilombolas, dos povos originários, a população indígena, né? Os pescadores e pescadoras artesanais e por aí vai. Então, esses são um segmento importante para estar, porque historicamente eles sofrem com as mazelas estruturais da pobreza e da insegurança alimentar e nutricional. Então, é importante que a gente crie a lei municipal, a gente tem tanto as setas quanto o Conceia que articulam esse processo aqui no Estado, tem propostas de lei, que a gente vai lá, coloca o nome do município, o município adequa a lei ao seu estado, mas elas já foram checadas, já foram tratadas, e a gente pode usar esses como modelo com segurança. Então os municípios podem colocar isso aí para estruturar. Como fazer isso? Ou o prefeito ou a prefeita trabalha isso e envia para a Câmara, ou as próprias câmaras podem trabalhar isso e enviar para lá, né? O importante é que a gente crie um esforço conjunto, mútuo, porque esse é o interesse da sociedade como um todo. E quem avalia as ações, projetos e programas do município? É a CAISAM. A CAISAM tem um importante papel nesse processo, que é de coordenar as políticas, de coordenar as ações de uma forma articulada, né, pensada aí, envolvendo os diversos setores. Quais são as funções desse setor de governo, né? É promover a intersetorialidade entre as secretarias ali envolvidas, monitorar a execução financeira dos programas junto com o Conselho e elaborar o plano. Você imagina num município onde a gente tem pouco recurso, a gente pensar o que é que está vindo da agricultura familiar para alimentação escolar, o programa XY do município, como é que a gente articula melhor, para quem está destinado esse recurso,
para quem está destinado essas pessoas, aonde no meu município está a maior área de insegurança alimentar. Então, são coisas estratégicas para a gente usar melhor os recursos públicos e a gente conseguir atingir mais pessoas vulneráveis, né? O planejamento dessas ações de segurança alimentar no município se dá através de um plano, que a gente também pode trabalhar isso com os municípios no sentido de fazer formação para criar as metodologias de criação desse plano, que pressupõe um diagnóstico, a criação de metas, levantamento de programas e a oferta, né, desses programas para o município. Quem orienta esse plano é a participação social. É a escuta da sociedade nas conferências, né? O levantamento das demandas, a escuta das secretarias, a escuta dos segmentos, né? Através de promoção de encontros e de divulgação dessas ações do município, né? Então é um pouco isso. A gente agora tem um desafio enorme de criar esse sistema no nosso estado. Nós demos um prazo, né, de 120 dias, né, para que os municípios se adequem a essa proposta por causa do PA, e agora a gente precisa seguir isso, porque senão os municípios vão ficar de fora, né? Recursos, especialmente do governo federal, chegando no município, vai ter que ter conselho, porque isso pressupõe fiscalização, transparência e ampliação da participação social. Então, esse é o desafio que está dado, e a gente tem esses meses, né, para a gente conseguir fazer a articulação para estruturar o sistema de segurança alimentar e nutricional aqui no Rio Grande do Norte, expandindo para os municípios. Tá bom? Obrigado. Deixa eu só pedir para mudar aqui a minha apresentação. Ele vai botar a apresentação. Tá ok. Vamos lá. Olá, Adriana Oliveira, cumprimentando aqui os panelistas, cumprimentar os municípios aqui presentes, cumprimentar a nossa equipe das setas, lá da CODES, a CODES que tem esses dois programas importantíssimos de segurança alimentar e nutricional, e com os dois pilares de restaurante popular, com refeições servidas, refeições prontas, e o programa do leite. Gilma vai ficar feliz porque eu falei primeiro o restaurante popular. Dessa vez ela não vai dar bronca, né, Gilma? Então é isso. O desafio de voltar a falar de fome, de ausência de alimentação. Eu lembro que eu estava prefeito em 2014, a gente falava de obesidade infantil. E a desconstrução das políticas públicas faz a gente retomar o tema de saciar a fome. É impossível pensar em desenvolvimento, pensar em avançar, onde parte da população não tem o que comer. Esses dias a gente estava numa visita às cozinhas comunitárias de Pernambuco, e uma frase inquietante me chamou muita atenção. Você já comeu hoje? Você já comeu hoje? 160 mil pessoas não sabem se vão comer hoje, no Rio Grande do Norte. Eram 33 milhões no Brasil. O Brasil, infelizmente, voltou ao mapa da fome. Mas, com o governo popular, com o governo que pensa diferente, nós vamos tirar novamente o estado do Rio Grande do Norte e o Brasil do mapa da fome. São ações estruturadas, é a construção de um CISAM, de um sistema que precisa ser consolidado para que a gente não sofra os ataques que sofremos num passado não tão distante. É preciso que a gente avance do ponto de vista de sistemas para que a gente possa avançar. Essa primeira tela traz aí os dados que o IBGE apresentou recentemente. A Rede Pensan
a Rede Pensando trazia os dados de 2022, onde o estado do Rio Grande do Norte tinha aproximadamente 10% da população em situação gravíssima de insegurança alimentar. Os dados de agora, do IBGE, mostram que nós estamos no caminho certo, enquanto estado do Rio Grande do Norte, quando se trata de segurança alimentar. Evidentemente que ainda há muito a avançar. E não se avança na política de segurança alimentar sem a participação efetiva dos municípios. Nós somos uma federação e as políticas são tripartites: União, Estados e municípios. O estado do Rio Grande do Norte desponta como o primeiro colocado do Nordeste quando se trata de segurança alimentar. São 66% da população em segurança alimentar. Quando a gente fala em insegurança alimentar leve, a gente tem 21,9% da população. Quando a gente fala em insegurança alimentar moderada, a gente tem 6,6% da população. E 4,9% da população do estado do Rio Grande do Norte, o que representa aproximadamente 161 mil pessoas, não tem o que comer, não sabe o que vai comer. Tem insegurança alimentar grave. E olhar para os números mostra que o estado do Rio Grande do Norte está no caminho certo. Mas a gente tem que olhar além dos números. Não são números, são pessoas. São 161 mil pessoas, sobretudo nas periferias de Natal e Grande Natal, vivendo nessa insegurança alimentar. Então é preciso que o estado do Rio Grande do Norte avance e se consolide o CISAM, tendo em vista que nós temos uma governadora, Arruda, que pensa a segurança alimentar, que sabe, ela é sertaneja, catingueira, resistente do semiárido brasileiro e sabe da importância disso. Eu estive coordenando essa coordenadoria e agora a gente está aqui com o Romeu, que é o nosso coordenador, Gilma, subcoordenador dos restaurantes, Elielson não pôde vir, e a gente sabe da importância e da atenção da governadora. É prioritário, por exemplo, mesmo tendo sofrido as perdas de receita que o Fundo de Combate à Pobreza, que é quem banca esses dois programas, sofreu, mesmo assim a governadora definiu como prioritárias essas duas fontes de pagamento, Restaurante Popular e o Programa Leite Potiguar, demonstrando o compromisso da governadora Fátima Bezerra com o tema de segurança alimentar. A CAISAN do Rio Grande do Norte está composta, ela tem em sua composição 12 secretarias, presidida pela professora Iris, a quem tem feito chamados da importância e da delegação que a governadora tem dado no avanço da política da segurança alimentar do estado do Rio Grande do Norte. E o grande desafio já é justamente a construção do plano, que, salvo engano, no Nordeste só temos 3 planos construídos, não é isso? Paraíba, Bahia, tem mais, mas o Rio Grande do Norte em breve vai estar, porque a gente está determinado a construir o plano de segurança alimentar do Rio Grande do Norte, evidentemente focado e olhando para as especificidades, olhando para a regionalização, como a gente fez no cardápio dos restaurantes populares, quando a gente traz um cardápio regionalizado, que é do Seridó, tem costumes diferentes da região litorânea. Eu tenho que colocar o Seridó aqui no meio da conversa, né, Gil? O Concer, como o Jean bem pontua aqui, e traz uma verdadeira aula sobre o controle social, sobre a participação popular na discussão da política de segurança alimentar. E é importantíssimo, Jean, que os municípios compreendam a importância que, como diz o presidente Lula, é tão bom quando a gente está pescando na beira d'água já provando do pirão do peixe, né? Essa analogia que ele faz é olhando para a garantia da segurança alimentar enquanto se emancipa as pessoas. Os programas de transferência de renda estão aí para isso, com as condicionalidades que a gente apresentava no painel de ontem. E a gente chega nas ações dos programas de segurança alimentar do Rio Grande do Norte, evidentemente que ainda em forma de bolhas. Eu costumo dizer que nós ainda estamos em bolhas. Apesar dos avanços que a gente já deu, mas
a segurança alimentar do Estado do Rio Grande do Norte não pode se limitar a restaurante popular e programa do Leite Potiguar. O programa do Leite Potiguar, custeado com recursos próprios do Fundo de Combate à Pobreza do Estado do Rio Grande do Norte, tem a distribuição diária de 5 litros de leite por semana, de segunda a sexta-feira, atendendo a 76.732 famílias em todo o território do Rio Grande do Norte, um orçamento anual estimado de mais de 80 milhões de reais. Isso mostra o compromisso do governo do Estado com a segurança alimentar. Temos o programa de restaurante popular, com 113 unidades em 56 municípios do Estado do Rio Grande do Norte, ofertando por dia mais de 38 mil refeições. É por isso que a gente chega nos dados do IBGE como primeiro colocado no Nordeste quando se trata de segurança alimentar, porque o Estado do Rio Grande do Norte tem conseguido essa capilaridade em 56 municípios do Estado do Rio Grande do Norte. É esse pensamento, o objetivo, o nosso projeto é audacioso. A governadora Fátima Bezerra tem o desejo de universalizar o acesso a esses 2 programas em todo o Estado do Rio Grande do Norte, evidentemente, trazendo uma nova roupagem, trazendo uma contribuição nova da nossa equipe de segurança alimentar, quando a gente pensa nos modelos das cozinhas comunitárias, como a gente viu no estado do Pernambuco, que essas cozinhas conseguem chegar, Jean, onde os restaurantes populares não chegam. Essas cozinhas conseguem chegar nas populações ainda invisíveis para os programas, tanto dos municípios quanto do governo do Estado. As ações do programa, o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que agora tem 148 municípios do Estado do Rio Grande do Norte, através da Ematec, vão receber o leite através das entidades, não é isso, Jean? E não há mais motivo para esperar. Agora é a mobilização com os municípios. A nossa equipe da CODES já participou da reunião do COEGEMAS com aproximadamente 100 municípios, mostrando a importância da implantação no município. Nós fizemos a 6ª Conferência de Segurança Alimentar do Estado do Rio Grande do Norte. Fizemos as conferências regionais, mas o ideal é que aconteça nos municípios. É nos municípios que as populações estão vulneráveis. Então a gente precisa avançar para que chegue nos 167 municípios do Estado do Rio Grande do Norte. Então é esse o desafio, é essa a missão dada pela governadora Fátima Bezerra, encampada pela professora Iris enquanto presidente da CAISAN, encampada consequentemente pela equipe da CODES, comprometida, pesquisando, conhecendo modelos novos de todos os equipamentos de segurança alimentar que a gente consegue identificar e que são modelos interessantes que podem ser replicados aqui no Estado do Rio Grande do Norte. Uma estratégia recente publicada pelo Ministério o programa Alimenta Cidades, onde só a capital, Natal, foi selecionada por critérios de população e de população em situação de rua, e o município de Natal, graças a Deus, fez a adesão, né, para que a gente possa avançar também nessa temática. A implantação do CISAM, tem as equipes de referência, tem a CODES, que já montou uma estrutura, já tem dialogado com os municípios. É papel da CAISAN, presidido pela professora Iris, encampar essa luta de implantação dos sistemas de segurança alimentar e nutricional em todos os municípios do Estado do Rio Grande do Norte. A professora Iris incansavelmente tem cobrado, evidentemente em parceria com o CONSEA e na transversalidade. Já estivemos no COEGEMAS, agora vamos para o colegiado de gestores da saúde, porque a gente compreende que nessa política tripartita a gente tem que discutir em todos os setores para que a gente possa avançar, para que o Estado do Rio Grande do Norte seja também na implantação do CISAM o que é hoje nos dados de segurança alimentar, que seja o primeiro do Nordeste, não por vaidade, não por capricho, por determinação da governadora, por compreender a importância da segurança alimentar e por compreender a importância da segurança alimentar no Estado do Rio Grande do Norte. Evidentemente que a gente precisa contar com o apoio, com a adesão maciça e o compromisso dos municípios, porque é no chão dos municípios, é no território mais longínquo
onde a gente ainda não chegou, que estão ali as pessoas que invisíveis aos programas, sobretudo de transferência de renda e de segurança alimentar. Então é isso, a gente quer mesmo debater aqui com os municípios, quer falar sobre, quer receber essa interação, esse feedback, mostrar os caminhos para que a gente possa avançar na segurança alimentar no estado do Rio Grande do Norte como instrumento de emancipação. Como diz o presidente Lula, nesse tempo de retomada e de reconstrução, que a gente avance e que não fique ninguém para trás, principalmente que ninguém passe fome num dos maiores produtores de alimento do mundo. É extremamente contraditório. Um dos países que mais produz alimento, estava gente catando osso no lixo. É inadmissível. A gente tem que avançar, avançar e avançar, sem que ninguém fique para trás. Então é isso. E agora, já mediando aqui, né, passando para a Arruda aqui, ele vai trazer os dados da Conab. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Queria saudar aqui e agradecer o convite da FEMURNE, através da minha amiga Ivani, do presidente Luciano, e saudar os painelistas, Jean, Adriano, Alex. É importante demais a gente estar discutindo o tema de segurança alimentar, e principalmente num evento tão importante, tão grandioso, né, como o RN Cidades, onde a gente consegue debater diretamente com os municípios, né, levando essa preocupação do Estado, do governo federal, do governo estadual, para um assunto tão, vamos dizer assim, tão delicado que é a fome, né? Eu concordo demais com o que o Adriano coloca sobre essa questão da grandiosidade do nosso Brasil, e a gente ainda ter pessoas que passam fome, que não fazem as refeições por dia, né? Então, nesse intuito, né, nós vamos trazer aqui para vocês um pouco da visão, né, do panorama do governo federal, quais são os programas, quais são as estratégias que o governo federal vem traçando sobre esse tema de segurança alimentar e nutricional, sobre o combate à fome, sobre o combate à desigualdade. O Brasil ainda é um país muito desigual, Natal é uma capital desigual, o Rio Grande do Norte, então a gente precisa combater, né, e diminuir essa desigualdade entre todos, né? Então a gente vai trazer um pouco desse panorama. E a Conab, ela tem essa responsabilidade, né? A Conab hoje é uma empresa vinculada ao Ministério da Agricultura, aqui na presença do nosso superintendente adjunto aqui, o Alex. A Conab hoje ela faz parte do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, o Ministério ele foi novamente recriado, né? E a Conab veio para dentro desse arcabouço do Ministério da Agricultura, o que foi um acerto muito grande do governo federal, porque a Conab ela tem esse diálogo mais próximo dos agricultores familiares, mais próximo também das instituições parceiras, então foi muito acertada essa decisão. Não que a gente também não dialogue com os grandes produtores, com o agronegócio também, né? Tanto é que a gente ainda tem essa via com o Ministério da Agricultura, como está exposto aqui. Mas o entorno, né, geral das políticas públicas envolve a Conab na parceria com a execução das políticas com o MDA, com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, dentro desse arcabouço do governo federal. E nossa responsabilidade de executar as estratégias de inclusão social que são adotadas pelo governo. Então, veja aí a importância, né, que a Conab tem na geração de emprego e renda, na participação e formulação dos programas e ações governamentais. Então, esse é um pouco do papel que a Conab exerce nessa construção das políticas públicas. E eu trouxe um panorama geral aqui, não vou me deter muito nesse slide, né, falando um pouco das ações que a Conab vem desenvolvendo, com relação a informações, a safras, a cultivos, a custo de produção. Então, a Conab ela tem esse papel de informar a sociedade, né, sobre o que está acontecendo no mundo da agricultura, do agro, e tem também esse lado social,
A ADA, a ADA, a Ação de Doação de Alimentos, está sendo muito utilizada agora devido à catástrofe que a gente tem acompanhado aí nos jornais, nos noticiários, lá no Rio Grande do Sul. Então, a Conab, com essa ação, tem conseguido chegar com cesta de alimentos até os municípios, até as famílias que estão passando por essa situação. Temos um programa de venda em balcão de milho que também dialoga com a segurança alimentar, Jean, né? Porque é alimento, é ração mais barata para o produtor poder comprar e fornecer para a galinha, fornecer para o porco. Então, ele vai estar gerando proteína que vai vir para ser consumido pela população. Além das políticas de garantia de preço mínimo e o foco que a gente vai dar hoje aqui, que é o programa de aquisição de alimentos, que é uma política estratégica para o combate à fome, né? O Adriano bem colocou que o Brasil, nesses últimos anos, retornou ao mapa da fome, né? E só no ano passado para cá a gente já conseguiu sair de 33 milhões de brasileiros para 21 milhões de brasileiros que estão ainda passando fome. Então isso é um avanço, tudo isso se dá com o investimento, com a volta do programa de aquisição de alimentos, que nós temos aqui diversas modalidades: doação simultânea, compra direta, a compra institucional, formação de estoques e o PA leite. Então, a agricultura familiar dentro da Conab, ela tem esse foco, né, de aquisição, de fomento, de apoio ao agricultor, de suporte às vendas, de informações técnicas também e da subvenção desses produtos. Então, toda essa gestão do PAA é feita pela Conab através de normativos, de leis, de decretos. Existe um marco legal, né? E esse marco legal é que dá essa segurança para a gente poder estar fazendo essas aquisições. E qual é o modelo lógico do PA? Primeiro a gente tem os problemas, né? Quais são os principais problemas que a gente enfrenta, né? Os agricultores com baixa capacidade de produção e acesso aos mercados. Então a comercialização é um ponto preocupante, é um ponto que a gente precisa dar uma atenção maior. E o outro problema é a população de baixa renda sem acesso a alimentos, sem acesso em quantidade e qualidade adequada. Então, nós com esses dois problemas, traçamos os objetivos de quê? De incentivar a agricultura, promover o acesso à alimentação e promover o abastecimento. Através de quê? Como é que a gente incentiva a agricultura? Adquirindo os produtos da agricultura familiar, já que a comercialização é o ponto mais delicado do ciclo produtivo. Então a gente vai lá, fomenta o apoio à agricultura familiar através da comercialização dos seus produtos. Concessão de crédito à agricultura familiar, né? A gente não pode deixar de falar de produção de alimentos sem falar de acesso à terra, de reforma agrária, sem falar de crédito, né? A gente precisa ter crédito para os agricultores, de assistência técnica. Então tudo isso está alinhado na política do Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? E outro modo de intervenção é através da doação dos alimentos e da formação de estoques estratégicos. Mais uma vez, citando o exemplo agora lá da região sul, com essa catástrofe, nós vimos que muitas plantações vão ser afetadas de arroz. O Rio Grande do Sul, que é um grande produtor de arroz, então o mercado já está com medo de desabastecimento, mas não vai acontecer esse desabastecimento porque a Conab vai formar estoque para que, com esse estoque formado, no momento certo ela possa estar comercializando, estar vendendo, estar doando. Para quê? Para que esse preço tenda a baixar. Então, a gente repete, não vai ter desabastecimento, não precisa... viu, Adriano, ir correndo para os mercados para comprar arroz, formar estoque, porque o Brasil não vai ficar desabastecido. O que a gente precisa é ter essa política de formação de estoque, né, Jean? Forte, para que a gente possa estar no momento certo atuando. E os resultados do PA é o acesso ao mercado de geração de renda, aumento de produção, o aumento do acesso à alimentação e garantia do abastecimento. Esse aqui é a linha do tempo, né, do PA. O PA é um programa maduro, o PA é um programa robusto, forte, né? Ele é um programa de 20 anos já, né? Então ele foi criado lá em 2003, no início do programa Fome Zero, com a participação do CONSEA, foi do CONSEA, né? Então foi criado o programa dentro do primeiro governo Lula. E a partir daí desse processo foi feito o crescimento e aprimoramento, né? Até em 2012, que foi onde a gente conseguiu operar mais o programa em todo o Brasil, e depois ele passou por um processo de criminalização, foram abertos processos que hoje foram julgados e não
não tinha o problema que eles estavam verificando, então eles quiseram criminalizar o programa. Ora, você estava conseguindo ter acesso, né, gerar renda para o produtor, estava conseguindo acabar com a fome, então isso incomoda, né, alguns grandes que estão aqui no meio. Então, foi atacado o programa e ele chegou até a ser, houve uma linha de desinvestimento no programa até chegar à sua extinção. Né? Então, no quadro que eu vou mostrar aqui para vocês, a gente vai ver como as datas elas batem, né, com relação à volta do Brasil ao mapa da fome. Então, isso aqui foi a linha do tempo do nosso PAA. Em 2023, no ano passado, ele foi relançado. Em março de 2023, a gente conseguiu fazer novamente esse lançamento do programa, com investimento, com recurso, né? E não foi um trabalho fácil, né? É um trabalho que começou em março, né? Desde o lançamento da medida provisória 1166, e foi através, né, veio com os decretos, com a abertura do nosso sistema. A Conab, assim como a Emater, opera o PAA, sendo que a Emater ela compra diretamente do produtor e a Conab ela compra esse produto de organizações, associações e cooperativas. Então a gente abriu esse sistema para que as cooperativas e associações pudessem apresentar as suas propostas. Então foi um ano de muito trabalho, né, um ano realmente de reconstrução do programa de aquisição de alimentos. E isso resultou nesse gráfico aqui, que a gente percebe, né, nitidamente, o lançamento do programa. Aqui tem aquela... Tem. Então a gente percebe aqui, em 2013, o lançamento, aquela curva ascendente, né, até 2012, aqui onde foi o auge do programa, como eu falei, né, quase 600 milhões naquela época, em números proporcionais, dá mais de R$ 1 bilhão de PAA hoje. E aqui a questão da criminalização, tentaram acabar realmente com o programa, e a gente vê essa linha decrescente. 2020 foi a pandemia, um ano atípico, né? Até 2021 praticamente o PAA não existia mais, aqui no Rio Grande do Norte foi zero, aqui isso em 2021. Né? Então isso afeta diretamente a produção de alimentos, isso afeta diretamente a fome, porque não tem alimento disponível para a população. Então é muito triste a gente ver um gráfico desse. Mas em 2023 a gente conseguiu, né, com muito empenho, com a recriação do MDA, né, o Alex sabe disso, foi importantíssimo, fundamental para que a gente pudesse retomar esse patamar aqui de 700 milhões de reais só no ano passado, com perspectiva para 2024 de um valor maior do que esse para todo o Brasil. Então vocês vejam como o PAA ele é municipalista, como é importante a Conab falar de PAA para municípios. Porque dos mais de 5 mil municípios que nós temos, Adriano, o PAA está presente em quase mais de 50%, 2.700 municípios. Né? Então, ao longo desses 20 anos de PAA, né, foram mais de 900 mil acessos dos agricultores, mais de 6 mil CNPJs contemplados, 4 bilhões de aquisições de produtos da agricultura familiar. Então, vocês vejam como é forte, né, e a gente percebe aí pelo mapa como é forte a presença do PAA e como a gente pode e deve levar isso aqui para os municípios, né, com a implantação do CISAM, com a implantação de todo esse sistema, ter um PAA executado no seu município. O PAA ele possui várias modalidades, eu vou focar aqui na compra com doação simultânea, que é o nosso, vamos dizer assim, nosso carro-chefe, é o que a gente executa mais. Só aqui no estado foram mais de 13 milhões no ano passado. Né? Então, mas nós temos essas modalidades aqui, a compra com doação simultânea, onde a gente também pode comprar sementes. Fizemos uma operação de compra de sementes também no ano passado, que é executado pela Conab, estados e municípios, recurso do MDS, e foca na agricultura familiar e segurança alimentar. Compra direta, nós formamos estoques reguladores quando o preço é o que a gente vai fazer lá no Rio Grande do Sul, a gente vai comprar esse produto, vai comprar para formar estoque para regular mercado. Formação de estoque também, a gente disponibiliza um recurso para as organizações, para elas próprias formarem o seu estoque e fazer um giro, né, um capital de giro do seu produto. Compra institucional é onde a gente está entrando e precisa avançar mais, que são todos os entes federais, o FRN, Escola Agrícola de Jundiaí, IFRN, Forças Armadas, eles têm que comprar também, no mínimo 30% da agricultura familiar, e a gente tem que estar vigilante com isso. E o PA Leite, que já foi falado aqui por Adriano.
né? Então, assim, um modelo simples de operação do compra com doação simultânea é essa. O agricultor produz, entrega para a cooperativa e a associação que faz a gestão dessa entrega, e a associação e cooperativa é responsável pela entrega aos equipamentos de segurança alimentar, às redes socioassistenciais, ao CRAS, aos CREAS. Então, basicamente é isso, é produzir, comprar e distribuir. Certo? A Conab ela faz essa gestão através de acordo com bancos. O depósito do recurso é totalmente feito em uma conta bloqueada, e a gente vai operando à medida que as cooperativas e associações entregam seus produtos, a Conab vai fazendo a liberação do recurso. Que são os parceiros, MDA, até INCRA, FUNAI, os bancos, e quem pode receber? Os conselhos de segurança alimentar, rede socioassistencial, cozinhas comunitárias e as redes de ensino também. Então é basicamente isso. O agricultor entrega o produto para a cooperativa, que entrega para a organização recebedora, que entrega para os beneficiados consumidores. Essa documentação chega na Conab, a Conab libera o dinheiro para a organização fornecedora, que libera o dinheiro para os produtores que entregaram a produção. Compra direta, quando a gente atua diretamente para ter quantidade suficiente de estoque no governo federal. A gente atua quando tem uma baixa de preço, quando tem uma determinada situação, a gente atua comprando esses produtos para formar estoque. E a Conab esse produto ele pode ou não ser doado, para instituições, mas o objetivo realmente é formar estoque e regular preço de mercado. Então a Conab organiza, o agricultor entrega o produto, a organização fornecedora entrega esse produto para a Conab, está aqui, entrega para a Conab paga, a organização fornecedora paga para o agricultor. Esse produto ele pode ou não ser doado para as instituições recebedoras. E a formação de estoque, como eu falei, a gente apoia a cooperativa e a associação disponibilizando o recurso para que eles possam formar estoque, para que eles possam, no momento certo, beneficiar esse produto e vender. E a partir depois de um ano, pagar esse empréstimo que ele pegou com a Conab. Então, como eu falei, é um capital de giro, é muito interessante. A gente está tentando ver se tem recurso esse ano para esse programa, no ano passado não teve, mas é uma modalidade muito interessante para as cooperativas e associações. Então, mais uma vez também, o produtor entrega o produto, que pode beneficiar e vender, vendeu, paga a Conab, a Conab libera antes o recurso para que a associação compre esse produto e aí gira, esse efeito eu falei, esse capital de giro. E qual foi a demanda do PA em 2023? Eu mostrei para vocês aqui a força do PA nos últimos 20 anos, mas em 2023 como é que foi aqueles 700 milhões de reais de PA? Foram 700 milhões de execução. Mas de proposta, quando a gente abriu o sistema em maio, junho, a gente recebeu cerca de 1,1 bilhão de reais de propostas. A gente não teve, isso foi um problema bom para o governo, porque a gente conseguiu ver a demanda da agricultura familiar, conseguiu ver a força da agricultura familiar, mas a gente não conseguiu contratar todas essas propostas. Então foi 1,1 bilhão em propostas, mais de 3.700, onde a gente pode estratificar aqui em 13% da juventude rural, mulheres rurais com a participação de mais de 70% no PA, povos indígenas e comunidades tradicionais também participando, quilombolas, pescadores, e mais de 350 tipos de produtos foram apresentados como proposta para o PA. Então, aqui mais uma vez, você vê o tamanho do programa de aquisição de alimentos, como ele é forte, praticamente em todo o Brasil ele tem essa distribuição. Então, daquele 1,1 bilhão, quase 550 milhões só aqui para o Nordeste, 49% do Nordeste. E como é que é feita essa distribuição? Por isso que é importante nós termos esses índices, ver o percentual de pobreza, o CAD único proporcional, o percentual de insegurança alimentar e nutricional, a participação de povos indígenas e o número de estabelecimentos. Então, com base nisso, foi que disponibilizaram o recurso para cada estado. Aqui para o Rio Grande do Norte, nós recebemos cerca de 13,7 milhões de reais para estar adquirindo esses produtos. Existem critérios, porque veio 13 milhões para o Rio Grande do Norte, mas como é que foi a ordem de contratação? A ordem de contratação é através de critérios, onde povos indígenas, mulheres, juventude rural,
assentado de reforma agrária, produtos agroecológicos e cozinhas solidárias, elas têm uma pontuação diferenciada e conseguem formar esse ranking, né? E quais são os principais alimentos adquiridos, né? Hortifruti, grãos, carnes, farináceos, vocês verem a diversidade de produtos adquiridos. E nossas entidades recebedoras, como é que está distribuído esses produtos? 56% na rede socioassistencial, CRAS, Pastoral da Mulher, Centro Integrado, CREAS, Rede Pública de Educação também recebe, a Cozinhas Solidárias estão recebendo também, e equipamentos de alimentação também é o público que está recebendo esses alimentos. 13% para entidades do governo, atendimento governamental e não governamental, e 2% para o serviço público de saúde. Então, isso aqui são as informações para o Rio Grande do Norte, como eu falei, 13,7 milhões, 70 projetos, distribuídos aqui em 32 municípios. É pouco, né? A gente precisa ampliar mais, a gente precisa fazer com que cada município, no mínimo, acesse um programa desse, um PA, porque você consegue gerar renda, você consegue distribuir alimentos, você consegue incentivar a produção e o comércio local. Então, esse aqui foi o número que eu falei. Ó, é alarmante, a gente vê que em 2021 praticamente foi zero a aquisição aqui no Rio Grande do Norte. O Brasil voltou para o mapa da fome, mas em 2023 a gente chega aqui com quase 14 milhões investidos, a gente comprando alimento, distribuindo, né, gerando renda. Isso é a força do governo federal chegando junto dos agricultores e entidades. E aqui um pouco dos 70 projetos, mais de 1.000 agricultores beneficiados, 12 mil uma média por fornecedor, mais de 1.400 toneladas de alimentos. Então, isso assim é muito recurso. O programa ele voltou com uma força, vamos dizer assim, com força total. E o que a gente quer é isso, que venha essa discussão, que a gente leve isso para os municípios, que a gente saia daqui com agendas, né, de reuniões do PA territoriais, que a gente consiga levar essa informação para cada território, para cada município, para que eles consigam estar acessando essa política assim tão excepcional e tão grandiosa. Então, para 2024, a gente está formulando um manual de operações exclusivo para os indígenas. Cozinhas Solidárias é nosso carro-chefe esse ano, não é, Jean? A gente vai implantar uma discussão muito forte sobre as cozinhas solidárias, cozinhas de movimentos sociais que estão lá, que não pararam durante a pandemia. Então, elas precisam ser reconhecidas, precisam ter esse apoio. Capacitação das nossas equipes, a gente está capacitando o nosso corpo técnico para fazer essas reuniões, esses treinamentos, novos modelos de fiscalização. Para agora, para o primeiro semestre, 190 milhões de reais para ser liberado, ainda seguindo o ranking de 2023. Então, a gente, daqueles 70 projetos, vai aumentar aí para cerca de 90. Então, assim, a gente tem conseguido executar, e a Conab ela é esse instrumento, né, de execução dessas políticas do governo federal. Então, eu queria agradecer mais uma vez, né, esse espaço de estar aqui no maior evento municipalista, de estar aqui discutindo diretamente com o município, que a gente precisa levar essa informação para o município, né, o gestor público precisa entender a importância do PA, a importância do CISAM, a importância dos selos de inspeção para o município dele, para que ele possa avançar e estar acessando, porque recursos, vocês viram que tem recurso, né, a gente só precisa saber o caminho para estar chegando até esse recurso. Então, eu queria agradecer e colocar à disposição aqui para o debate. Vamos lá. Eu que seleciono aqui? Não, né? É lá, né? Vai abrir. Boa tarde a todos e todas. Me chamo Alex. Bem, eu vou tentar pontuar aqui um pouco sobre o que é o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que muita gente não conhece, não sabe nem que é um ministério pequeno, porém ele atua muito em vários municípios, principalmente nos municípios rurais, e atua em parceria com município, sindicato, organizações sociais, cooperativas. E a gente, por exemplo, precisa muito do apoio desses conselhos, né?
O Conselho auxilia na organização das demandas e dos encaminhamentos. O Governo do Estado é outro grande parceiro, né, do MDA, que demanda a gente corre atrás de auxiliar, né, o desenvolvimento das políticas públicas do Estado. E a Conab, quer dizer, a Conab fez uma apresentação muito bacana agora, que às vezes as pessoas têm aquela visão antiga que a Conab é só para estocar produto, né? Produto do agronegócio. Ela nasceu com essa concepção, né? Mas você vendo esse trabalho do PAA, da Conab, você percebe claramente que não tem como a Conab ficar só no Ministério da Agricultura, né? Ela tem essa função social importante de regular estoque, mas hoje esse trabalho do PAA é tão ou mais importante do que isso, né? Então é um outro grande parceiro que nós temos aqui. Então o Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele surgiu como? Surgiu lá atrás, no final da década de 90, a partir do conflito agrário, né? E aí o final do governo Fernando Henrique percebeu que precisa ter políticas próprias, específicas, para os nossos trabalhadores rurais da agricultura, os chamados trabalhadores da agricultura familiar, que não dá para botar na mesma caixa o empresário rural do agronegócio e os nossos trabalhadores rurais da agricultura familiar. E aí do primeiro conflito é terra, né? Terra para plantar, terra para produzir. Então eu sou engenheiro agrônomo, sou do quadro do Ministério, entrei em 2009, e assim, o Ministério ele atua em tantas áreas, várias áreas, que é difícil você, em pouco tempo, perceber ou conhecer as áreas de atuação desse Ministério. Ele tem uma estrutura pequena, porém ele tem uma atuação muito ampla. Então eu botei aqui o site, para quem quiser conhecer melhor, www.gov.br/mda/ptbr. Então, quem quiser conhecer com mais detalhes o trabalho desse ministério, você pode entrar nesse site, que lá você vai conhecer as diversas políticas que o Ministério tem. Bem, primeira coisa, dentro desse trabalho nosso de combate à fome e auxiliar o combate à fome e à pobreza, né? Pobreza rural. A fome, que é uma desgraça, né, cara? Porra, a fome é um negócio vergonhoso, né? Isso é vergonhoso para o Brasil. Então, combater a fome, eu acho que é uma coisa que a gente tem que realmente buscar diariamente. E um dos elementos um dos atores principais nesse combate à fome é o agricultor familiar, onde ele às vezes está dos dois lados. Ele é o nosso agricultor familiar aqui do Nordeste, ele tanto produz alimentos importantes para a nossa família, para a população, como ele atua na produção de alimentos, alimentos importantes, saudáveis das famílias, ele também sofre influência climática, influência econômica e social, que às vezes coloca ele numa situação de dificuldade de se alimentar. Então ele também às vezes é auxiliado por esse programa de combate à pobreza e combate à fome. Então, esse trabalhador da agricultura familiar, existe uma portaria, existe uma norma que estabelece uma identificação.
todo agricultor, toda família de agricultor que tem essas características pode ser registrado como agricultor familiar. Então o governo federal criou um cadastro nacional de agricultores familiares. Esse cadastro ele é operado no município, né? E isso é uma coisa que eu queria trazer para cá. Quem é que faz esse cadastro? Eu quero me cadastrar como agricultor familiar. Eu procuro onde? Eu vou na Emater, ou na Secretaria de Agricultura, ou no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, ou no Sintraf, Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura Familiar. Normalmente, nessas instituições, é onde é feito esse cadastro desse agricultor. Então, existem alguns critérios. Um deles, eu fiz questão de trazer, de ressaltar, para você perceber o que é enquadrar ele como agricultor familiar, é que ele não pode possuir mais do que 4 módulos fiscais de terra. Então, por exemplo, eu não sei, alguém aí sabe o que é um módulo fiscal? Está na Constituição, a regulamentação disso aí. Então, esse módulo varia por município. Por exemplo, lá em Baraúna é 70 hectares, em São José do Mipimbu é 20 hectares. Então, varia a localização aonde essa família estiver. Então, esse é um dos critérios, quer dizer, tem que ser um agricultor que tenha pouca terra, ele não vai ser beneficiado das políticas públicas se ele tiver muita terra. Renda, terra, produção, tudo isso é avaliado para ser cadastrado como agricultor familiar. Porque esse cadastro dele no sistema do governo federal vai permitir ele acessar essas políticas públicas como a da Conab. Deixa eu passar aqui. Aí vamos lá. Essa pessoa, essa família, né? A gente vê sempre o agricultor como uma família como um todo. O homem, a mulher e os filhos. Não existe cabeça quando a gente cadastra uma família, ou seja, o homem é o responsável, não. Os dois são responsáveis, a mulher e o homem, não tem isso não. Então, a importância dele para o desenvolvimento econômico do Brasil. Em 2006, pelo IBGE, nós vimos que 87% da produção de mandioca, 70% da produção de feijão, 59% dos suínos, quer dizer, uma produção muito grande de alimentos que vão para a nossa mesa é produzido por esses agricultores. Então eles precisam de apoio, quer dizer, eles precisam de políticas específicas para isso. Então a agricultura, como é que a agricultura familiar, tentando ser um pouco mais rápido, contribui na construção da segurança alimentar? Ora, nós temos aqui uma política do Ministério do Desenvolvimento Social, o da ASA, 1 milhão de cisternas. Eu não sei se todos os municípios aqui do Rio Grande do Norte, quando você passa na estrada, você vai ver aquelas cisternas que cai a chuvinha no telhado e a água cai por uma cisterna. Então, existem 2 tipos de cisternas ali. Uma é a cisterna calçadão e a outra é a cisterna que coleta água de chuva também para consumo humano. Ora, isso é uma política de combate à fome. Quer dizer, a água é a base de tudo, né? Então, a primeira ação que conjunta MDS, organizações sociais, a ASA, no caso, e várias outras, governo do Estado e Ministério do Desenvolvimento Agrário, é a construção dessas cisternas, que até hoje vem fazendo, juntamente com o MDS entra com recurso para a construção da cisterna e o MDA entra com recurso para assistência técnica, extensão rural e produção de hortas
nos quintais. Agora, nós avançamos mais, porque existe um outro problema em relação à segurança alimentar, que é o saneamento básico dessas famílias. Então, a gente tem muito problema, e os prefeitos sabem bem disso, que é a construção de banheiros, fossas, saneamento. Porque não adianta você receber a comida ou plantar, e o cara não tem ali na casa dele um banheiro em condições de uso. Isso é um problema grave. E atualmente o MDS, a FUNASA e outras instituições, e governo do Estado também, ONGs aqui do Estado, vem trabalhando na construção desses banheiros e do saneamento, tratamento de águas. Chama-se águas sujas, né? Então isso aí também contribui com a segurança alimentar. Bem, falando sobre assistência técnica e recursos para que esse agricultor produza alimentos saudáveis, alimentos que vão para a mesa das famílias brasileiras, o governo federal, no ano passado, destinou 11,6 bilhões, mais que dobrou, recursos para crédito para essa população de trabalhadores. Só que no Norte e Nordeste, ele quase que triplicou o valor desses recursos. Quem opera esses recursos, para a gente aqui no Rio Grande do Norte, é o Banco do Nordeste, com o PRONAF, né, o Programa Nacional da Agricultura Familiar, e o Banco do Brasil. A maior parte do volume disso é operado com o Banco do Nordeste, e ele tem uma política própria para essa população mais carente ainda, essa população que também transita com dificuldade de se alimentar, com fome, que é o agroamigo. O agroamigo é uma forte política que auxilia esse combate à fome aqui no estado do Rio Grande do Norte. E o recurso do agroamigo vem do Plano Safra, do Programa Nacional da Agricultura Familiar. Então, para encerrar e abrir para a gente conversar, eu coloquei aqui, hoje aqui no estado do Rio Grande do Norte, nós somos um escritório pequeno, mas atuante, que fica lá no prédio do INCRA, ali próximo, por trás do IFRN. E aí eu deixei o telefone, o WhatsApp, o e-mail e exemplos de parceiros que nós temos. CONAB, INCRA, EMATER, SENAR, SEBRAE, prefeituras municipais, governo do estado, MDS, MEC e por aí vai. Então, a gente trabalha muito com a articulação dessas instituições para poder promover nossas políticas públicas. É isso aí, obrigado. A gente agora abre para perguntas, né? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Ninguém tem perguntas a fazer? Ao que parece, não. Então, vamos abrir para as conclusões, né? Para o encerramento. E, seguindo a mesma cronologia, Jean vai para as considerações finais. Bom, a gente percebeu, né, que a gente tem um leque de políticas públicas importantes. A gente tem o desejo e a vontade de superar, né, os indicadores que estão de insegurança alimentar e nutricional.
A gente percebe que no estado do Rio Grande do Norte a gente tem uma variação, né, desses dados da insegurança alimentar, acompanhando o país na redução da desigualdade, da insegurança alimentar e nutricional. Por outro lado, a gente analisando os dados, a gente percebe que essa variação, ela permanece aquele núcleo duro, né, da insegurança alimentar, né, então a gente precisa, de fato, ele está relacionado às estruturas, né, que reforçam a pobreza e essas questões mais estruturais que a gente precisa, de fato, superar. Nesse sentido, a gente também precisa pensar aonde estão essas pessoas, né? Onde é que a gente localiza? De que forma a gente consegue chegar junto dessas populações ou desses segmentos que estão em vulnerabilidade, né? Acho que aqui a gente tem um conjunto de políticas públicas arrojadas, importantes, que a gente pode pensar isso, né? Onde elas estão e também pensar como as nossas políticas públicas elas podem melhorar, se articular, se projetar, se adequar, né? Nesse ano de 2024, onde a gente passou aí pelo mapa da fome, passamos por pandemia, acho que a gente precisa pensar como é que a gente redesenha políticas e processos, né, para chegar a esse núcleo duro, né, que está a insegurança alimentar e nutricional da população do Rio Grande do Norte. Agora, uma coisa importante é que a gente precisa preparar os municípios para criar os CONSEAs e as CAISANs para que a gente tenha estrutura para superar essas desigualdades, tá bom? Obrigado. Surgiu uma pergunta, o tempo está curto, mas a gente vai passar o microfone. Pergunta boa. Como é o nome da senhora? Meu nome é Ana. Tá, Ana. Põe o fone. Meu nome é Ana Chianca. Ana Chianca. A Rocha. É Ana Chianca. Eu gostaria de saber se existe um órgão fiscalizador desse programa de segurança, dessa política de segurança alimentar e nutricional para os municípios. Se existe. Porque, pelo que tudo indica, pelo que a gente presta atenção, é como se fosse muito mais uma prestação de favor. E quando você fala aí que precisa-se de um diagnóstico para se compreender quais são as populações, as comunidades mais vulneráveis que precisam dessa assistência, pelo que tudo indica também não existe essa dinâmica feita dessa forma. Então, eu fico preocupada, porque nós que somos educadores, professores, que trabalhamos com alunos da escola pública e conhecemos muita realidade desses alunos, muitos deles que pertencem a essas famílias, inclusive famílias de pescadores, eu me preocupo até que ponto essas famílias estão sendo assistidas e respeitadas nesse sentido. Daí a pergunta é, existe um órgão fiscalizador dessa política? Acho que minha pergunta é pertinente. É extraordinária a sua pergunta, professora. Extraordinária, muito obrigado pela colaboração. Com toda razão, sua preocupação é a preocupação do governo do Estado, é a preocupação do presidente Lula, fique à vontade. E o objetivo é que a gente possa, através da construção, da implantação e do pleno efetivo do CISAM em cada município, porque um dos instrumentos da construção do CISAM são os conselhos municipais de segurança alimentar. É a instância de controle, de participação popular. O Jean pontuou aqui exatamente. E 60%, né, 2/3, constituído da sociedade civil. Então é o instrumento de controle. Mas a gente precisa disseminar em todos os municípios, porque é no município que acontece. Essas ausências que a senhora pontua acontecem nos municípios. É por isso a importância da construção do CISAM municipal. Arruda, suas considerações finais. Agradecer. A gente precisa desses momentos para saber, a gente precisa dialogar mais e a gente vê essa intersetorialidade dos nossos programas, né? Os nossos programas que conversam com a CETAS, que conversam com o CONSEA, com o MDA, com o INCRA, com a EMATER, com o IDIARNE. Então, assim, é muito importante a gente estar discutindo e tendo esses espaços.
Então é agradecer, eu acho que a gente conseguiu debater bem aqui, foi bem alto nível. Parabenizar os meus colegas aqui do painel e dizer que a Conab está à disposição. A gente está situado ali na Avenida Jerônimo Câmara, com a Jaguarari, vizinho ali ao Mercado da Agricultura Familiar, nossa sede da superintendência é lá. Então, qualquer dúvida, dê um pulinho lá para conversar com a gente, vão ser bem recebidos, tomar um cafezinho com a gente, né? Adriano está convidado, todo mundo. E é isso, a gente fica à disposição. Obrigado. Professor, eu gostei da pergunta e eu queria até comentar. Além do conselho, o conselho é um órgão importantíssimo para monitorar, né, as ações que tem no município, dessas políticas de segurança alimentar. Mas normalmente o conselho sempre se baseia no CAD único, em informações locais que são repassadas para o órgão que vai executar, e depois é feito um acompanhamento da execução. Então não é solto não tem recurso que entre e sai, e quando passa pelo conselho o controle sempre é bem maior, bem forte. Agora, se não tem conselho, aí fica mais fácil escapar, né, de algum monitoramento. Então, o MDA, ele fortalece muito esses conselhos com a política territorial, né? É uma característica do Ministério do Desenvolvimento Agrário, são os territórios rurais, territórios da cidadania. Aí, o que é território? Pode ter alguém aqui que não saiba o que significa o território. São alguns conjuntos de municípios, por exemplo, nós temos o território do Alto Oeste, que tem mais ou menos 30 municípios, né, que tem características semelhantes, e lá tem fóruns que juntam vários fóruns, um deles é o Conselho de Segurança Alimentar, e conselhos de desenvolvimento agrário, órgãos do governo, quer dizer, onde há debates na priorização dos recursos públicos, né, e das ações de política pública no município. Então, assim, esses fóruns é que realmente fortalece esse monitoramento, e a gente ouvir pessoas de lá, daquele lugar, que vai trazer para a gente esse feedback e nós vamos poder monitorar melhor. Obrigado. Então é isso, gente. Agradecer a participação, painelistas aqui. Agradecer a nossa equipe aqui da CODES. Por favor, equipes da CODES, de pé aí para o pessoal conhecer. O pessoal dos municípios conhece e vão aperrear vocês. É isso. Que nesse processo de retomada não fique ninguém para trás. Sobretudo e principalmente que ninguém passe fome no país que tanto produz. Valeu. Sigamos.